A passagem do Garrincha pelo Corinthians foi curta, mas marcante, e rendeu até hoje o apelido que a gente usa, Timão. Para entender essa história, a gente precisa primeiro voltar até a década de 60, porque a história do Garrincha está muito mais associada ao Botafogo e à seleção brasileira. Mas, em janeiro de 66, o Garrincha estava em baixa. Ele tinha 32 anos e sofria com problemas no joelho e de alcoolismo. A diretoria do Corinthians se reuniu no Parque São Jorge para discutir uma ideia: contratar o Garrincha. Por quê, hein? Simples. O Corinthians não era campeão fazia 12 anos, desde 1954. Mas a dúvida era: será que o Garrincha ainda conseguiria jogar depois de tantos problemas físicos e de dependência do álcool? Para tirar a dúvida, o preparador físico José Teixeira pegou um avião para o Rio de Janeiro na manhã do dia 17 de janeiro de 66. Ele passou o dia na casa do Garrincha e da Elza Soares, a então esposa dele, e concluiu que dava para contratar. O técnico do Corinthians, Oswaldo Brandão, bancou a contratação. Traz que eu resolvo. O presidente Vadir Elu fechou a compra por 220 milhões de cruzeiros, mais ou menos 100 mil dólares na época. Além do Garrincha, vieram o zagueiro Ditão e o meia Nair. E a torcida começou a dizer: esse aí vai ser um timão, e assim nasceu o apelido. Depois de 40 dias, o Garrincha foi escalado para estrear contra o Vasco no Pacaembu. O Corinthians vinha bem, com 3 vitórias, 2-0 sobre o Fluminense, 1-0 sobre o Bangu e 5-4 sobre a Portuguesa. Era líder do torneio Rio-São Paulo. Mais de 44 mil pessoas foram ao Pacaembu ver o Corinthians naquela noite de março de 66, que jogou com Heitor no gol, Jair Marinho, Ditão, um dos reforços, Galhardo e Edson, Dino Sani, Nair, o outro reforço no meio de campo, Garrincha no ataque junto com Flávio Tales e Gilson Porto. O técnico era Oswaldo Brandão. O Vasco jogou com Amauri, Joel, Brito, Fontana e Odair, Maranhão e Danilo, Luizinho, Célio, Lorico, Tião e o técnico era Zezé Moreira. O resultado foi desastroso, 3-0 para o Vasco. Aos 23 do primeiro tempo, Maranhão fez 1-0. Aos 37 ainda do primeiro tempo, Célio fez 2-0 e aos 35 do segundo tempo, o mesmo Célio fez 3-0. O Garrincha foi um dos piores em campo. Na semana seguinte, outro fiasco, 5-1 para o Botafogo, ex-time do Garrincha, no Maracanã. Mas nos 2 jogos seguintes, o Garrincha arrebentou. Ele marcou um gol no amistoso contra o Cruzeiro e outro no clássico contra o São Paulo. E foi bem, mas perdeu pênalti na derrota para o Palmeiras. Pronto, Garrincha, apita o juiz, correu, Mané, chutou, segura, Valdir! Na última rodada do Rio-São Paulo, o Corinthians empatou sem gols com o Santos. Quem ganhasse aquele jogo seria campeão. No finzinho, o Garrincha sofreu um pênalti e saiu mancando do campo, mas o Flávio perdeu o pênalti e o jogo ficou mesmo no 0-0. Com o resultado, 4 times terminaram empatados com 11 pontos. Como naquela época não tinha critério de desempate e também não havia tempo hábil para rodadas extras por causa da Copa de 66, o Rio-São Paulo terminou com 4 campeões, todos alvinegros: Corinthians, Santos, Botafogo e Vasco. O fato é que o Garrincha jogou bem 5 jogos seguidos num período de 17 dias, e isso foi suficiente para ele ser convocado pelo técnico Vicente Feola para a Copa de 66 na Inglaterra. É claro que não foram só os jogos de março de 66 que contaram. O Garrincha era o Garrincha, e isso pesou. O Garrincha se preparou bem para a Copa, fez gol, mas não evitou a eliminação do Brasil. Depois da Copa, ele voltou para o Corinthians e não teve chance com o novo técnico, o argentino Filpo Núñez. No programa de TV Vox Populi, da TV Cultura de 78, o Garrincha falou da relação dele com o Filpo Núñez. Corintiano, gosto do Corinthians, e depois eu tive a felicidade de ir para o Corinthians jogar, mas não tive a felicidade de ficar até o término do contrato, porque infelizmente existiu uma pessoa na minha vida lá que não me deixou continuar. Mas enquanto eu estava com o Brandão, tudo bem. Mas essa pessoa entrou no Corinthians como treinador e não sei, acho que ele não gostava muito de mim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Você falou essa pessoa que você se refere é o treinador Filpo Núñez, Garrincha? Mas o pessoal sabe, o torcedor não sabe quem é.
A despedida melancólica foi em novembro de 66 contra a Prudentina no Pacaembu. O Garrincha não estava nem relacionado, mas gripado, o atacante Marcos precisou ser substituído de última hora. Pelo Corinthians, foram 13 jogos, 2 gols marcados, 1 título, 1 convocação para a Copa e o apelido de Timão. A seca de títulos, que em 66 durava 12 anos, só acabaria bem depois, em 77, com aquele gol do Basílio na final contra a Ponte Preta. Depois disso veio o fim triste do Garrincha, que morreu em janeiro de 83, com apenas 49 anos, e deixou saudade. E você, se lembra de algum outro jogador que teve passagem curta, mas marcante pelo Corinthians? Escreve aí nos comentários. Deixa o like e se inscreve aí no canal Memória Fiel, que traz histórias deliciosas sobre o Corinthians. Obrigado e até a próxima, hein?